Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Agradecemos a audiência de vocês, a presença de vocês. E hoje, então, nós vamos falar de um tema bastante importante para as nossas vidas, em que nós, nesses momentos em que estamos mais nos nossos lares, que estamos um pouco afastados das nossas rotinas, devido a esse desafio que nós estamos passando do coronavírus, nós podemos nos utilizar desse tempo para empreender o tema desta noite, que é o conhece-te a ti mesmo. Esse tema, o do autoconhecimento, ele é tão importante que na questão 919, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, e é Santo Agostinho que vem responder. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, meus amigos, até que ponto nós nos conhecemos realmente? E o que está nos faltando para nos conhecer integralmente? Então, nós vamos, nesta noite, procurar compreender essa questão do autoconhecimento e vai também nos proporcionar para que possamos fazê-lo, possamos empreender nas nossas vidas. Vamos fazer essa reflexão, esse estudo juntos, através dos pontos que a doutrina espírita e outros conhecimentos nos trazem. O que é esse autoconhecimento, meus amigos? Ele é um processo muito profundo da busca da nossa essência interior. Porque nós vivemos muito na superficialidade das nossas vidas, né? E o que está nos faltando exatamente para nós nos autoconhecer? Sabe o que é, meus amigos? É o autoencontro conosco mesmos. É nós marcarmos este autoencontro, que tantas vezes nós fugimos dele. Quantas vezes nós vamos para os lados mais superficiais das nossas vidas, e este mundo de hoje, em que ele nos coloca numa perspectiva de muita atividade, de muita ação, em que nós estamos muito acelerados. Fato é que nesses momentos que nós tivemos que nos afastar dos nossos trabalhos, das nossas rotinas, alguns de nós ficamos muito ansiosos, porque estamos muito acelerados. E o mundo de hoje, ele não permite que nós possamos fazer reflexões, possamos meditar, possamos adentrar nesse ser interior. Nós sabemos que o espírito, ele necessita evoluir. É uma meta para nós, é o grande objetivo de nós, seres imortais, é a busca da perfeição. E para isso nós precisamos identificar
o nosso eu, promover esse encontro íntimo. E por que que nós temos tantas dificuldades, meus irmãos? Primeiramente, porque nós acabamos, às vezes, não dando essa atenção que necessitamos. Nós lembramos aí do psicólogo, do psiquiatra Augusto Cury, que ele diz que nós somos prisioneiros, muitas vezes, da nossa mente, que há mais cárceres no cérebro humano do que nas cidades mais violentas da Terra. E ele nos pergunta quais são os cárceres que nós temos, quais são os nossos cárceres. E nós vamos vivendo sem ter esse autoencontro. Nós precisamos parar para nos conhecer melhor. Também nós temos outra dificuldade muito grande que o psicólogo Rollo May coloca, que o homem moderno, ele tem um vazio muito grande e por conta disso, muitos de nós ignoramos o que nós queremos e o que nós sentimos. Então nós somos muitas vezes analfabetos dos nossos sentimentos. Nós não sabemos o que nós queremos da nossa vida, qual é o propósito da nossa vida. Muitos de nós vivemos no automatismo das nossas vidas. Nós não pensamos. E como o Espírito Emmanuel diz, nós temos que olhar no retrovisor do passado, viver para poder viver o aqui e o agora, mas com perspectivas para o futuro. Então, por exemplo, se eu vou dirigir um carro, se eu ficar só olhando no retrovisor, eu vou bater esse carro. É a mesma coisa na minha vida. Se eu ficar só olhando para o passado, eu posso entrar nesse vazio. Eu posso ficar depressiva se eu ficar só olhando para trás. E principalmente enxergando só os erros, como às vezes a gente faz, as culpas, os problemas que enfrentamos. E também, às vezes, nós ficamos só no futuro. Às vezes nós nos preocupamos só com o futuro. Nós estamos fazendo uma coisa aqui, mas nós não estamos aqui presentes no aqui e no agora. Nós estamos sempre lá na frente, sempre pensando o que eu tenho que fazer daqui um pouco, daqui 5 minutos, 10 minutos. Quando nós vamos almoçar, quando nós vamos estar com a nossa família, nós estamos com a televisão ligada, ou nós estamos preocupados, não estamos nem prestando atenção naquele alimento que estamos nos alimentando naquele momento. Então, nós precisamos parar um pouco. O que adianta, às vezes, nós darmos para a nossa família, né, todo o apoio, uma infraestrutura, tudo que é curso, várias atividades para os nossos filhos, e isso nós perdemos aquela convivência em função disso, deixarmos de ter o diálogo com os nossos filhos, porque nós queremos dar tudo para eles, às vezes temos que trabalhar muito para proporcionar esse bem-estar a eles, esse supérfluo, porque nós também estamos buscando muito o supérfluo em detrimento do necessário. E o essencial na nossa família, na convivência com os nossos filhos, é o diálogo. É eu estar ali ouvindo o meu filho, eu contar as minhas histórias para ele, as minhas vivências, eu participar das vivências deles, é poder abraçar esse filho, dizer que eu lhe amo, ou meu cônjuge, o esposo ou a esposa. E nós estamos vivendo sempre na frente. E nós temos também outra questão que às vezes nos impede de empreender esse autoconhecimento, uma dificuldade que nós também temos,
que daí o próprio Carl Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra, ele coloca que quase todos estamos na dependência de traumas emocionais da infância, que se não forem examinados pela consciência, determinarão o nosso destino. Então nós precisamos também resolver essas questões que às vezes estão atrapalhando o nosso dia de hoje. E também tem outras questões que hoje são das redes sociais, que nós temos uma necessidade, às vezes, de nos expor a nossa imagem, é uma necessidade grande de exposição da nossa imagem nas redes sociais. E Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela coloca que é uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão, diz ela. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Então, nós enfrentamos várias dificuldades para empreender o autoconhecimento. Para isso, nós precisamos parar, fazer esse processo reflexivo. Nós vamos ver, então, que Santo Agostinho, na continuidade da questão 919, que é a 919A, porque ele deu essa resposta, que era necessário o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec foi mais fundo na questão e pediu para ele: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho, ele nos dá uma grande ajuda, que aliás a questão 919 nós consideramos uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. Ela é a mais extensa também. Ali Santo Agostinho vai nos dizer o que ele fazia para empreender esse autoconhecimento. Então ali ele diz que ele todas as noites, antes de dormir, ele passava revista em todos os atos que ele fez. Então ali ele ia ver se a consciência dele ia ficar tranquila ou se ele tinha coisas que ele não se sentiu bem quando ele passou essa revista. Ele fazia um balanço do seu dia como um comerciante, e ali ele apurava os lucros e as perdas. E para isso, ele pedia também o auxílio de Deus, do anjo da guarda, para que lhe ajudasse a identificar esses erros cometidos, se ele tinha obrado contra Deus, contra o próximo, contra ele próprio. Isso ele identificava porque então ele se colocava como se ele fosse uma outra pessoa praticando. Porque se nós, por exemplo, formos julgar as nossas próprias ações, pode ser que nós, às vezes, não julguemos corretamente. Porque, por exemplo, a pessoa que é avarenta, isso tudo ele está dando um exemplo nessa questão. Se a pessoa é avarenta, ela acha que ela está sendo econômica, previdente. A pessoa que é orgulhosa acha-se, às vezes, cheia de dignidade. E para ela saber, então, se a ação dela é boa ou má, o que ela tem que fazer? Então, ela tem que fazer com que se fosse outra pessoa fazendo para ela, o que ela iria sentir. Diante disso, o julgamento dela seria mais correto. Porque nós temos que fazer ao outro aquilo que queremos para nós. Também é importante que esse outro sirva como um espelho para nós.
Por quê? Porque eu me enxergo no espelho. E o espelho, então, vai refletir ali o que eu também identifico em mim. Geralmente, quando nós não gostamos de alguma coisa que uma outra pessoa faz, que aquilo nos incomoda muito, não numa pessoa só, mas em várias pessoas, é porque nós temos também dificuldades com aquilo. E sábio é aquele que aprende também com o erro do outro, né? Então, Santo Agostinho nos mostrava essa necessidade de identificar através, então, da terceira pessoa, para ver se aquilo que nós fazemos é correto. E ele ainda vai mais longe, ele diz assim que seria importante nós fazermos múltiplas questões, né? Multiplicar essas questões, porque essas questões elas vão ter respostas objetivas, né? De sim ou não. E conforme as perguntas que eu fizer for mais sim, ótimo, eu estou no bom caminho, eu estou me direcionando para ser o homem de bem. Entretanto, se for mais não, é porque eu tenho que me empenhar em me melhorar. E ainda ele coloca mais um ponto importante, que se nós, por exemplo, deveríamos nos perguntar, se, por exemplo, eu desencarnasse hoje, será que eu não teria nada para esconder? Se eu chegasse lá no plano espiritual, eu não teria nada que eu teria que esconder, deixar oculto, eu não conseguiria falar abertamente disso, eu teria problemas com isso, porque o desencarne a gente não sabe quando vai chegar. E esse autoconhecimento é para o futuro também. Tanto que nessa questão também Santo Agostinho fala, ele coloca ali que algumas pessoas, as pessoas, nós seres humanos, dissemos que o presente é positivo e que o futuro é incerto. Entretanto, ali ele coloca que eles ditaram o livro dos Espíritos justamente para não nos deixar nenhuma dúvida acerca desse futuro. E esse autoconhecimento não é só para agora. Esse autoconhecimento é para o espírito imortal, porque nós somos criados simples, ignorantes, vamos aprendendo através dos erros, dos acertos, e nós vamos então evoluindo de espíritos imperfeitos que somos, onde predomina o mal ainda nas nossas ações, iremos para a ordem dos espíritos bons, onde já não haverá mais o sentimento do mal, somente do bom, do bem, e por fim seremos espíritos puros, onde teremos toda a sabedoria, todo o amor, toda a moralidade, mas para isso nós precisamos identificar essa sombra que está em nós. Porque, por exemplo, quando a luz, quando ela encontra uma barreira, ela projeta uma sombra naquela barreira. Então, não quer dizer que na nossa sombra só tenham coisas ruins. É como, por exemplo, nesse autoconhecimento que Santo Agostinho fazia, essa prática que ele fazia todas as noites, diariamente, ele conseguia identificar também as coisas boas que ele fazia, reforçava as coisas boas que ele fazia. Então, às vezes, lá na nossa sombra também tem muitas coisas boas escondidinhas lá num cantinho, que a gente não tem o autoconhecimento delas, que nós somos. E elas ficam lá, porque as virtudes estão intrínsecas em nós. São sementes que estão em nós. Mas como é que eu vou saber se eu tenho essa semente se eu não exercito ela? Então eu preciso projetar luz nessa minha sombra, identificar essas coisas. É por óbvio que na sombra tem geralmente mais coisas negativas, que elas impedem da gente ver as coisas boas, as virtudes que estão em nós.
é nelas principalmente que nós temos que trabalhar. É como se fossem as nuvens que estão lá, mas o sol está escondido atrás da nuvem. Esse sol é as virtudes, é o espírito imortal, que somos a semelhança e imagem de Deus. Então é necessário nós, através da autoobservação também, né, das nossas ações, da forma como nós agimos, como nós reagimos, os nossos pensamentos, a nossa palavra também, porque às vezes a gente acaba falando muito palavrão, a gente não pensa, a maledicência, e tudo isso é uma carga negativa de vibrações que nos impedem de evoluir. É como se fôssemos um pássaro que estamos ali com as asas para voar, mas estamos numa gaiola, não conseguimos voar, porque nos falta identificar essa sombra que nos perturba e que também está lá as nossas virtudes que nós temos que descobrir. E Santo Agostinho, através dessa questão, ele nos ajuda muito. Nós aconselhamos que vocês possam lê-la com calma, possam refletir sobre ela, porque ali ele diz que o autoconhecimento é a chave do nosso desenvolvimento, né, pessoal. Não existe uma outra forma. E para isso, nós temos que empreender um esforço muito grande, né? Nós temos que ter força de vontade, determinação, nós temos que, como falamos lá no início, promover esse autoencontro conosco mesmos, porque a gente tem tempo para tudo, menos para nós mesmos, e nós somos a pessoa mais importante que existe. Quando nós desencarnarmos, nós vamos sozinhos, nós estaremos sozinhos, então nós temos que estar preparados para isso. É muito mais fácil, às vezes, a gente julgar o outro do que a nós próprios, mas nós necessitamos. E Santo Agostinho fala que nós devemos levar em conta, principalmente, também o que os nossos inimigos falam sobre nós, porque eles são, às vezes, usam de maior franqueza para conosco, enquanto os nossos amigos, eles são mais bondosos, ficam caridosos, vamos dizer assim, e acabam não colocando as críticas, às vezes, que nós precisaríamos para empreender esse autoconhecimento. E geralmente, quando alguém fala alguma coisa, vamos dizer, um inimigo nos fala alguma coisa, por que nós nos melindramos tanto, às vezes, né? Nos magoamos, ficamos ressentidos? É porque realmente nós somos ainda daquela forma. Aquilo que essa pessoa falou, esse inimigo nos falou, ele tem razão. E quando nós temos o autoconhecimento também, nós conseguimos ter essa medida, porque nem sempre o inimigo tem razão também, né? Então, com o autoconhecimento, nós conseguimos identificar, opa, essa pessoa tá certa, realmente, eu sou assim, eu tenho que mudar. Ou essa pessoa não está certa, né? Então eu posso, eu não tenho por que me magoar ou me ressentir, porque ela está errada no julgamento dela. E assim, meus amigos, é uma forma mais prática. É diariamente, como Santo Agostinho, nós fazemos essa autorreflexão. A meditação também vai nos ajudar muito a nos conhecermos. E o que o Espiritismo pode nos auxiliar? De várias formas o Espiritismo pode nos auxiliar. O próprio Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, e ali Santo Agostinho dizia, né, que quanto mais questionamentos nós fizermos para o nosso autoconhecimento, melhor. E a doutrina espírita, o primeiro livro que vai fazer aniversário, né, agora de publicação, no dia 18, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões para o nosso autoconhecimento, para a nossa vida de relações, na vida espiritual, também sobre as vidas, né, a reencarnação, as vidas passadas.
porque o Espiritismo, ele projeta luz na nossa sombra. O Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, ele nos esclarece todas as nossas dúvidas, nos ajuda nesse autoconhecimento, nessa reflexão, para que a gente possa compreender a nossa vida, não nos revoltarmos, sermos resignados, dóceis também, buscarmos a caridade, buscarmos a humildade. Ali há toda a explicação das bem-aventuranças de Jesus. Então há toda uma caminhada. E o Espiritismo, ele nos ajuda também nas suas várias obras, nos seus princípios, porque se nós não tivermos o conhecimento da espiritualidade, dificilmente nós vamos conseguir fazer esse autoconhecimento, porque é a espiritualidade que nos auxilia. Quando temos dificuldades para isso, nós podemos pedir para o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, que ele vai nos ajudar. Pedir coisas, às vezes, materiais para os espíritos não é o correto, porque eles vão nos ajudar espiritualmente, nos dando coragem, nos dando esperança, nos dando força, e termos mais fé também, e o entendimento que nós não vivemos essa única vida, né? A reencarnação nos proporciona isso, as existências passadas, a continuidade da vida, né? A existência antes do túmulo e a continuidade da vida, né, também. Então, nós precisamos compreender que se as explicações não estão nessa vida, estão nas outras. Nós não estamos esquecidos por Deus. Nós estamos aqui para sermos felizes, para buscar essa perfeição. Então, vamos nos utilizar do Evangelho, que tem também as preces no seu último capítulo, o Livro dos Espíritos e todos os demais livros. Nós temos aqui uma grande dica, que é o livro O Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles. Esse que nós lemos antes, uma parte também do Homem Integral, que são livros que nos auxiliam muito, principalmente, às vezes, nessas questões de medo que nós temos, né, de nos conhecer. Esse medo, às vezes, que nós temos desse autoencontro. Porque, para nós nos amarmos, nós precisamos nos conhecer. Nós não amamos quem nós não conhecemos. Como é que a gente se apaixona por uma pessoa? Como é que a gente acaba amando essa pessoa? Quando a gente conhece ela. Então, nós precisamos nos conhecer para nos amarmos, porque daí nós também não estaremos mais solitários. Nós estaremos sempre de bem, confiantes, porque nós estaremos conosco mesmos. E a partir daí nós vamos conseguir amar o próximo como nós mesmos, porque o próximo é muito importante também para esse nosso autoencontro. Que nós possamos, meus irmãos, aproveitar esses momentos que estamos aqui na Terra, reencarnados nessa bendita existência que Deus nos deu para o nosso progresso e a nossa evolução, e vamos iniciar o nosso autoconhecimento. Não é difícil. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos ter condições de ser felizes, de buscar esse reino dos céus já dentro de nós. Nós agradecemos, então, aos irmãos por ter nos ouvido e convidamos vocês para uma prece, para que a gente possa elevar os pensamentos, então, todos juntos, rogando ao Pai Maior que Ele nos auxilie nesse autoencontro, que nós possamos vencer essas barreiras com boa vontade, com esforço, com ânimo, e que tenhamos a certeza que Deus nunca nos abandona e que tem um propósito para nós de felicidade, de paz. Que nós possamos, Senhor,
conquistar a nós mesmos, conquistar esse tesouro que existe em nós, que é o autoconhecimento de si próprio. Gratidão por essa oportunidade, que assim seja. Obrigada.